Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas foram uma Pereira, diretor da Pátria, do Universo da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E você tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida vai ser, na verdade, uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café. Ontem, o dia inteiro, a Stonex realizou o seminário anual, trazendo as perspectivas aí para as principais commodities agrícolas. E hoje a gente convidou o Fernando Maximiliano, que é analista de mercado da Stonex, para trazer para a gente aí como é que a consultoria tem avaliado esse mercado, que está bastante movimentado. A gente tem bastante coisa acontecendo e muita coisa para acompanhar daqui para frente. Então, por isso eu convido aqui o Fernando. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Olá, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu gostaria de agradecer o convite, Virginia, para estar aqui participando com você nessa tarde. Fernanda, a gente tem bastante coisa para conversar hoje, porque tem muita coisa acontecendo no mercado, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a movimentação desses últimos 2 dias lá em Nova York. Pode ser? O mercado caiu bastante ontem, chamou a atenção, mais de 4% de queda. Hoje realizou um pouquinho, ele ajustou um pouco as posições. O que a gente pode falar para o produtor desse mercado lá em Nova York, Fernando? Bom, Virginia, o que acontece é que o mercado ele veio com bastante preocupação com relação a essa questão do clima no Brasil. A gente sabe que o clima tem sido bastante adverso, um clima seco desde o início do ano, e agora é um momento crucial, né, que é o momento da florada principal do café, e a gente estava aí tá ainda com um clima bastante seco, e isso que tem justificado essa movimentação de alta lá em Nova York. E aí, desde ontem, né, a gente viu notícias mais positivas com relação ao retorno das chuvas. Os modelos têm mostrado que as chuvas devem retornar ao cinturão cafeiro a partir do dia 10, dia 11, que seria aí já na semana que vem. E isso, obviamente, arrefece as preocupações dos agentes e traz o sentimento de que nós teremos uma florada para o café que ainda resta nas lavouras aí. Então, isso aí contribuiu para a gente ver essas quedas que aconteceram no dia de ontem. E esse mercado hoje, Fernando, operador esperando para ver se realmente essa chuva vem? A gente deve continuar observando esse mercado mais lateral nos próximos dias, dia 11 já, na próxima segunda-feira. Como é que deve ficar? Eu te pergunto isso, Fernando, porque a chuva ela é bem-vinda, está todo mundo esperando muito por isso. O produtor não vê a hora, né, dessa florada acontecer para ver como é que vai ser. Mas fato é que a seca ela é muito prolongada e o cenário é bastante crítico, né, Fernando? Precisa chover bem e de forma regular. Como é que fica a cabeça do operador lá no exterior, lá fora, nesse momento? Exatamente. É uma situação muito complicada. Claro que o retorno dessas chuvas arrefece um pouco as preocupações, traz aí o sentimento que vai ocorrer a florada principal, mas a gente tem que ter em mente que o clima ainda está seco e mesmo que a gente tenha chuva, nós precisamos aí de volumes regulares de chuva daqui até o final do ano para que essa produção se concretize. Então, os participantes estão realmente de olho nessa questão do clima. Claro, um pouco dessa movimentação de hoje é uma correção técnica, mas do ponto de vista fundamental é isso. Os participantes estão de olho no clima no Brasil. Tem também muita coisa acontecendo no mundo, né, Virginia? A gente sabe disso. Então, é um cenário que faz esse ambiente ficar um pouco duvidoso, o que resulta geralmente nesses mercados mais laterais. Entre essas
milhares de coisas que vem acontecendo, né, Fernanda? A gente não pode deixar de falar da logística, é um problema que você até disse da outra vez que nós conversamos aqui no Notícias Agrícolas, que parecia que não ia se resolver tão logo, e aparentemente, de fato, a gente continua com isso no radar, né, Fernando? Continua encontrando dificuldades para embarcar. Os números do Secafé devem ser divulgados aí na próxima semana. Como é que você acha que esse relatório vem e qual o peso que isso deve ter no mercado daqui para frente? Bom, realmente, um dos pontos que o mercado está de olho nesse momento são os dados de exportações dos países, não só do Brasil, como de outros países também. Fernando? Alô? Alô? Fernando, você nos ouve? Oi. Está me ouvindo? Alô? Virgínia? Oi, Fernando, você me ouve? Sim. Perfeito. Vou pedir para você retomar um pouquinho, então, que cortou um pouco da sua fala, que o mercado está de olho nos números de exportação, não só do Brasil, mas também dos outros países produtores. Exatamente. O mercado está de olho nesses números de exportação porque esse fator logístico passou a ser um ponto crítico no mercado de café. Bom, para o Brasil, Virgínia, no mês de agosto, os dados do Secafé já mostraram que as exportações foram 28% menores. Claro que a gente tem que ter em mente que é um ano com a produção menor e, obviamente, a exportação tende a ser menor também. Mas isso já mostra o impacto do problema logístico no Brasil. E os dados da SECEX, que é a secretaria aqui do Ministério da Indústria aqui do Brasil, Ministério da Exportação, já mostrou que a redução de mais de 20% nas exportações esse último mês de setembro. É claro que o número do Secafé pode vir um pouco diferente disso. Geralmente eles têm uma metodologia diferente de quantificar isso, mas a expectativa é que os volumes de exportação sejam menores, sim, por conta desses problemas que a gente tem visto nos embarques de café. E, Fernando, diante disso tudo, a gente sabe que o mercado de café ele é muito volátil e tem o setor financeiro que acaba influenciando bastante, mas em questão de fundamentos, a gente continua com aquele cenário altistas para os preços, cenário de preços firmes, como é que você tem avaliado isso? Bom, Virgínia, como eu até comentei no evento ontem, interessante relembrar isso, o retorno das chuvas para o Brasil e a abertura das floradas traz um tom de arrefecimento das preocupações, o que traz um sentimento um pouco baixista nesse momento. Mas se a gente considera as análises fundamentais, os fundamentos do mercado para o médio e longo prazo, existe ainda uma perspectiva positiva. A gente tem que lembrar que estamos em um ano com um balanço de oferta e demanda negativo. Então, existe um consenso aí que existem estimativas que mostram um balanço com déficit de entre 3 e 13 milhões de sacas, mas, de qualquer forma, é um consenso que ele é bastante negativo. A gente tem ainda a questão da geada, que provocou danos para o potencial produtivo de 22 e 23, que é um ano de bienalidade positiva. A gente tem ainda os problemas logísticos no radar, que não foram resolvidos e não vão se resolver em um curto prazo. A gente tem ainda a questão do Laninha, Virgínia, que pode trazer aí problemas para a produção em outros países. Fernando, eu ia te perguntar justamente isso. Laninha que para a gente traz uma certa preocupação, porque essa seca ela é prolongada, um cenário de chuva abaixo do que é esperado seria muito preocupante, mas você me falava antes da gente entrar no ar que os países concorrentes também lamentam muito, né, Fernando, se tivesse Laninha, porque deve trazer mais problema ainda para o setor cafeiro, é isso? Exatamente. O que acontece é que é um consenso que a chance do Laninha acontecer é muito alta. Os dados do NOAA já mostram que é 80% de chance da ocorrência do Laninha. E a ocorrência do Laninha nesse período, no final deste ano, início do próximo ano, está associada ao excesso de chuva na América Central, na Colômbia e na Ásia. Então, claro, além dos problemas do Brasil, que o produtor brasileiro já viu, inclusive viu o ano passado, a gente teve Laninha, também afetou aqui. A gente tem que lembrar que na Colômbia é o momento que eles vão estar na colheita principal deles. Eles estão na colheita principal e essa colheita vai seguir até aí meados de janeiro, fevereiro. Então o Laninha tende a provocar um excesso de chuva no período de colheita.
Na América Central, também Honduras vai estar colhendo, Guatemala vai estar colhendo, Costa Rica vai estar colhendo. E na Ásia, Vietnã e Indonésia, que são aí outros importantes produtores que podem sofrer com excesso de chuva. E, Fernando, lembrando que todos esses países que você citou enfrentam os mesmos problemas de logística que o Brasil enfrenta e, às vezes, em alguns deles, problemas fitossanitários até piores, né? A situação um pouco mais complicada do que a gente vê por aqui. Com certeza, bem lembrado, Virgínia. O que acontece é que, por exemplo, eu vou até citar o Vietnã. O Vietnã é uma origem que sofreu muito com relação às exportações desde o início da pandemia. A gente está sentindo agora, de forma mais intensa, os problemas logísticos. Lá eles já estão tendo problema há mais tempo e que foi acentuado por aquele navio que encalhou no canal de Suez. Isso também gerou problemas para o Vietnã e agora também esse excesso de chuva por lá que pode estar associado a problemas de colheita e qualidade e tudo mais. E assim, você até comentou, na América Central, o problema pode estar associado também a questões fitossanitárias, porque um excesso de chuva pode favorecer o ataque da ferrugem, que é uma doença severa aí, todo mundo sabe que pode provocar danos na produção de café. E, Fernando, em relação à Colômbia, eles conseguiram já de fato se reestabelecer? Teve aquela paralisação no mês de abril, né, que paralisou, os preços explodiram em Nova York, muito café tinha para entrar no mercado ainda. Como é que está a situação por lá? Você tem informação recente de lá? Bom, na Colômbia, o último dado da Federação Nacional dos Cafeteiros já mostrou um aumento de 20% na colheita em setembro. Então, claro, a gente está iniciando a colheita principal, mas isso mostra a recuperação do país com relação a essa colheita. Também houve recuperação nas exportações, sim, Virgínia. E para a gente finalizar, Fernando, em um ano aí de oferta mais restrita, com esse monte de paralelos acontecendo aí no mercado cafeeiro, você me falou, antes da gente entrar no ar, consumo fora de casa, mostrando bons volumes, bons níveis. Qual que é essa notícia que você traz para a gente hoje? Bom, isso é um assunto que a gente tem falado bastante aqui, né? A gente até comentou que um dos motivos que tem sustentado, né, a movimentação positiva dos preços é esse sentimento da recuperação do consumo, da reabertura das economias, e isso tem se concretizando, como nós tínhamos falado. Recentemente, a Associação Nacional, em inglês, a National Coffee Association, a Associação Nacional do Café, lá nos Estados Unidos, mostrou que o nível de consumo fora de casa já está chegando aos níveis pré-pandemia, ou seja, os níveis de consumo que foram vistos antes do início da pandemia da Covid. Isso mostra, sim, um movimento de recuperação do consumo de café fora de casa. Isso é muito bom para o mercado de café. Confirmando, então, aquilo que já era previsto, né, Fernando? O consumo se manteve, apesar dos lockdowns e tudo mais, mas essa retomada que era esperada pelo setor, então ela vem se confirmando, é isso? Exatamente, ela vem se confirmando enquanto os países vão avançando com a vacinação e com a reabertura das economias. E, Fernando, para a gente finalizar, então, de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, o que a gente precisa, o que o produtor precisa estar atento nesses próximos dias? É claro que falar no longo prazo, o mercado de café é uma missão um pouco complexa, com esse monte de coisa que está para acontecer, mas vamos falar aí para os próximos dias, próximas semanas, no que a gente tem que ficar de olho, o que não pode esquecer de ser visto, pode ser? Com certeza. Bom, é claro, né, Virgínia, você bem disse aí, o mercado de café é muito complexo de se compreender. Existem muitas incertezas, existem muitos fatores que afetam, então é difícil a gente traçar um cenário definitivo, mas daqui para frente a gente vê um cenário no ponto de vista dos fundamentos positivo. É claro que o retorno das chuvas, ele ainda traz um sentimento de arrefecimento, mas a gente está, como eu disse, um ano com um balanço negativo e vários outros fatores que eu já citei. Daqui para frente, ficar de olho no clima. Então, a gente está vendo aí uma perspectiva do retorno das chuvas, mas esse cenário ele tem que se confirmar. Se a gente vê um volume de chuva agora e o clima voltar a ser seco e quente, isso é um problema para o mercado de café e aí, claro, um problema para a produção brasileira também. Ficar de olho nessa questão do clima fora do Brasil, verificar se esse laninha vai realmente se concretizar. Existe uma alta probabilidade de que aconteça, mas acompanhar o clima nesses países produtores, esses são os fatores aí principais que podem afetar no ponto de vista da produção. E, claro, ficar de olho nas notícias que estão ligadas aí no mercado de café. Questão do consumo e vários outros fatores aí, como a gente disse, a logística
Fernando? Alô? Você me ouve? Sim. Perfeito. Fernando, obrigada pela sua participação mais uma vez. Deixo o convite aberto. Sabe que você e a Stonex são sempre muito bem-vindos aqui no NA. Volte sempre. Eu que agradeço. Gostaria até de comentar com o pessoal, se eles quiserem ter acesso ao relatório da Stonex completo, a gente tem ele lá no nosso site e é gratuito. Isso aí, recado dado. Muito obrigado, Virginia. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, analista de mercado da Stonex Brasil, que trouxe para a gente aí tudo o que está acontecendo no mercado de café. A gente tem bastante coisa para acompanhar daqui para frente. Começando pelo Brasil, o Fernando trouxe que o mercado caiu bastante ontem com essas notícias de previsão de chuva. Hoje realizou um pouquinho, finaliza aí o dezembro 21 com 150 pontos de alta lá em Nova York, mas o Fernando frisou que essa chuva ela é muito bem-vinda, ela traz alívio, deve favorecer essas floradas, mas a gente precisa esperar ela se concretizar para, de fato, dizer que o problema foi amenizado, né? Então, precisa chover bem, precisa chover bastante, de forma abrangente e regular para trazer o alívio que o produtor precisa nesse momento, depois de quase 2 anos aí de altas temperaturas e seca prolongada. Paralela a tudo isso, o Fernando trouxe que o cenário ele continua sendo, mesmo com essa previsão de chuva, continua sendo de fundamentos sólidos para o preço do café. A gente tem uma oferta mais restrita do Brasil nesse ano por conta da condição climática, mas sobretudo por conta da bienalidade da cultura. Então isso por si só já é um fator de alta. A gente tem problema logístico, esse problema a nível global continua impactando bastante o setor. O Fernando acredita que os dados aí de exportações do Brasil referente ao mês passado devam registrar aí uma queda de novo bastante expressiva, então a gente precisa continuar acompanhando isso. E o clima fora do país, nos demais países produtores, ele também é pauta. O produtor precisa ficar atento para entender como é que vai ser a formação de preço daqui para frente. De acordo com o Fernando, enquanto o Laninha traz certa preocupação para uma diminuição dos volumes de chuva aqui para o Sudeste, aqui para o Centro-Sul do país, na América Central, Colômbia e Ásia, a preocupação ela é o oposto, é o excesso de chuva que deve atrapalhar aí, de certa forma, a colheita nesses países que devem estar justamente no período de colheita nessa reta final de 2021, que pode afetar aí a logística, que já vem sendo impactada por esse problema global, deve afetar a qualidade desse grão da Colômbia, da América Central e da Ásia, e também a gente tem aí esse problema fitossanitário. O excesso de chuva, principalmente em Honduras, pode desencadear aí um ataque de ferrugem muito expressivo, trazendo mais problema ainda. Do lado positivo e também do lado positivo e altista para os preços, o Fernando trouxe que um estudo nos Estados Unidos mostrou que os níveis de consumo de café fora de casa já chegam aos níveis pré-pandemia. Então, aquilo que o mercado vem falando desde que tudo isso começou, vem se confirmando. O consumo fora de casa vem se consolidando lá fora, principalmente nos Estados Unidos. É um dado bastante importante, porque é o maior consumidor de café do mundo, o maior parceiro comercial do Brasil. Então, a gente tem bastante coisa para continuar acompanhando. O Fernando destaca que o cenário ele é de preço firme e preço alto, mas a volatilidade no mercado de café ela não está descartada, porque a gente tem todos esses outros fatores para continuar acompanhando. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.